E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente, eu espero que vocês gostem, porque recentemente eu terminei a minha jornada lendo todas as distopias clássicas modernas, assim. E eu queria... Bom, algumas delas infelizmente eu li há muito tempo, então à época eu ainda não conhecia o canal Universo Antares, então não tinha como eu fazer vídeos sobre, mas algumas delas eu li há tempo suficiente para trazer vídeo aqui para o canal, mais especificamente 1984 e Laranja Mecânica. Mas tem outras, obviamente, e eu queria fazer um vídeo um pouco diferente. Eu queria fazer, na verdade, uma tier list depois que eu terminasse para recomendar, né? Para vocês que talvez nunca leram, e para vocês que leram saber qual é a minha opinião sobre eles, fazer um vídeo de ranking. Uma tier list que o pessoal adora fazer, então espero que vocês gostem. Mas eu fiz 3 tier lists, na verdade, para esse quadro aqui. Eu fiz uma tier list para as distopias que eu acho que chegaram mais próximo, digamos assim, de se tornar realidade, ou seja, qual é a distopia mais crível, mais realista. Fiz uma distopia para falar, fiz uma tier list para falar da escrita, ou seja, qual que eu acredito que seja a distopia que tem a melhor escrita, e fiz uma tier list para falar sobre o meu gosto pessoal, sabe? Então aqui é onde eu falo qual que eu mais gostei, as minhas experiências e enfim, vamos lá. O primeiro da lista aqui, vamos começar digamos assim, pela tier list que eu acho que é a tier list que diz respeito ao quão realista, né, a distopia. Então a gente tem aqui quase lá, real o suficiente, coerente, mas pouco crível, irreal e errou feio. Então, primeiramente o que eu quero falar é que todas essas distopias eu acho que elas são muito bem escritas, muito boas, tá? Mas em termos de realidade, vamos ver aqui, ó, Laranja Mecânica. Eu acho, tá, que Laranja Mecânica é coerente, mas pouco crível. Por quê? Porque o personagem principal dele, que é o Alex, ele passa por uma lavagem cerebral em que ele basicamente não consegue ter nenhuma atitude de crime, né? A gente acompanha a história a partir de um criminoso, ele é um adolescente que faz parte de uma gangue, eles fazem coisas terríveis, assim, tipo, roubar, matar, estuprar, essas paradas assim, e basicamente ele vai para a prisão e sofre uma lavagem cerebral com o pretexto de que após fazer uma lavagem cerebral ele pode ser liberado novamente para a sociedade. E aqui, de fato, eu acho que é coerente, mas pouco crível no sentido de que a maneira como é feita essa lavagem cerebral, ela de fato entra na mente da pessoa e o Alex não consegue. Ele não consegue reagir direito, sabe, às coisas, ele fica inútil, basicamente. Então ele não consegue ter nenhum pensamento, o livre-arbítrio dele é completamente aniquilado. Mas a gente percebe que isso, eu diria que a diferença entre o filme do Kubrick e o livro é que o livro é mais otimista. Mas eu não vou dar spoiler, então não se preocupem se vocês quiserem ler no futuro. Eu não vou dar spoiler de nenhuma dessas obras aqui, tá? Mas eu recomendo também, muito, muito boa. Fahrenheit 451, tá? Essa daqui eu acho que é a distopia que a gente tá real o suficiente. Eu não vou colocar quase lá, porque a premissa do Fahrenheit 451 é que é um futuro distópico em que as casas não são feitas as casas são feitas à prova de fogo. E aí o papel dos bombeiros é queimar livros com o pressuposto de que esses livros podem prejudicar a saúde mental da população. E ela não precisa saber disso, portanto ela não precisa saber de coisas mais importantes. Então acho que aqui traz o Fahrenheit 451 traz ele leva esse real o suficiente, porque eu acho que ele previu muitas coisas, como por exemplo os projetores nas casas, o próprio headset, né, que a esposa do Montag usa. Na verdade ela usa como conchas, né, que basicamente fazem com que ela consiga ficar imersa na narrativa das novelas interativas e tudo mais, e a própria tecnologia em si, sabe? Eu acho que Fahrenheit 451 ele conseguiu prever muito bem o
o emburrecimento induzido que as pessoas vão sofrendo por conta dessas telas, sabe? Que é claramente claro que ele não tinha como saber completamente o que poderia acontecer, quais seriam as implicações, mas eu acho que ele foi muito certeiro no que diz respeito, pelo menos, ao modo como isso afeta a população, sabe? Então eu dou real o suficiente para isso. Bom, aqui a gente tem outro livro, né, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. E eu acho que esse daqui é irreal. Não porque ele tem um tema, na verdade, que eu colocaria ele quase lá, mas é irreal no sentido do modo como a sociedade ela é articulada, tendo em vista que os principais, como eu posso dizer, a força de trabalho ela é feita em laboratório. E você fazer humanos em laboratório da maneira como é feita ali, eu acho que é completamente irreal, sabe? Mas continua sendo muito bom. É uma distopia muito boa e acertou em muitos outros aspectos, como, por exemplo, o aspecto dos antidepressivos, né? Porque basicamente eles tomam esses comprimidos que deixam a pessoa numa letargia ebriante, sabe? Então eu deixaria ele como irreal. Eu acho também que o 1984, apesar de ser um livro muito bom, eu diria que ele é pouco crível também, tá? Eu diria que ele é pouco crível, mas ele está à frente de Laranja Mecânica, nesse sentido, porque eu acho que ele também cria uma realidade aqui que ela é completamente irreal no sentido... Bom, eu não vou dar spoiler, tá? Mas ela cria alguns pressupostos que eu não acho que teria como acontecer, tá? Mas isso a gente consegue enxergar mais pro final do livro, principalmente no que diz respeito aos conflitos armados e a maneira como a sociedade ela é disposta, digamos assim, onde a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o que veio antes, né, de 1984, o que poderia ter levado àquele estado de distopia que a gente tem. Então acho ela coerente, sim, mas pouco crível. Acho que de todas ela é mais coerente, mas ela também é uma das menos críveis nesse sentido. Já o Nós, do Yevgeny Zamyatin, tá? Eu acho que esse... Vamos ver aqui. Eu coloco ele, cara, também no coerente, mas pouco crível, tá? Por quê? Atrás de Laranja Mecânica, tá? Eu vou colocar ele atrás de Laranja Mecânica. Eu acho que Laranja Mecânica consegue ser um pouco mais à frente além disso. Porque o Nós, a gente acompanha um engenheiro, ele trabalha para um partido, né, para um governo totalitário, num futuro em que todas as casas são feitas de vidro. Então essa daqui é a primeira distopia moderna, maravilhosa por sinal. E aí ele basicamente é um engenheiro de um foguete que está tentando levar a política, né, o governo para outros mundos. Ele tem esse papel. E cara, o Zamyatin, nesse sentido, ele poderia colocar o quase lá. Eu colocaria a história dele no quase lá. Por quê? Porque, cara, ele previu basicamente a Guerra Fria, sabe? Tem muitos aspectos aqui que eu pensei, caraca, mano, é muito à frente de seu tempo. Mas no que diz respeito às outras coisas, eu também acho que ele é coerente, mas pouco crível no sentido de que, primeiro, as casas, né, serem feitas de vidro, em termos de logística, é muito difícil, muito complexo, e também os fatos de que no livro existem locais em que o governo ele não alcança. E esses locais eles são tidos como centro, digamos assim, de pensamentos de revolta, de pessoas de comunidades que tentam se abrigar e tudo mais. Apesar de que, de todos, eu acho que tanto Fahrenheit 451 quanto esse são os que fazem com que a revolução vá para frente, digamos assim. Apesar daqui a gente também ter um desfecho um pouco pessimista, um pouco não, totalmente pessimista. Eu acho que as duas elas vão nesse sentido, elas são as distopias em que a revolução ela vai mais para frente, digamos assim. Então esse é o meu ranking de distopias em termos daquilo que eu acho que ficou mais real, daquilo que eu acho que ficou menos realista. Então vamos para a próxima, né? Em termos de escrita, tá? A primeira coisa que eu vou citar aqui é que todos são bem escritos, tá? Todos são bem escritos. Mas, assim, o Fahrenheit 451, começando por ele, é excelente. Ray Bradbury tem uma escrita romântica, ele não é igual, por exemplo, Isaac Asimov, que é mais descritivo e é igualmente um excelente escritor.
O Ray Bradbury, ele tá muito mais focado no sentimento, naquela coisa mais intimista, sabe? E não tanto no conflito, apesar do conflito ter sim importância. Eu acho que é uma escrita excelente, assim, excelente, tá? Assim, eu li esse livro em um dia, eu sou uma tartaruga para ler livro assim, e eu adoro, assim, adoro em todos os sentidos esse livro. Ele é cinematográfico, ele é intimista, ele trabalha muito bem com essa forma do pensamento, ele sabe trabalhar a distopia muito bem. E agora, eu não posso falar o mesmo do Admirável Mundo Novo, tá? O Admirável Mundo Novo é que é muito bom, ele tem uma escrita boa, é uma escrita complexa, tá? É uma escrita complexa, eu demorei para me acostumar com a escrita do Huxley, mas ela tem momentos que são nível excelente ou escritor Deus, eu diria, mas no geral ela tem uma escrita muito boa, sabe? O Huxley tem uma prosa muito boa, e ele está focado em outro aspecto aqui, consequentemente a prosa reflete isso, né? Ele está muito mais focado no pensamento, na literatura, na arte em si, e eu acho que dá para perceber isso na escrita. Outro também que eu acho muito bom, tá? É o Laranja Mecânica. Laranja Mecânica do Anthony Burgess é muito bem escrito, principalmente por esse tratado que ele criou, né, esse linguajar, já que a narrativa é em primeira pessoa, a gente está acompanhando tudo pelo pensamento do Alex, né, que é um gangster da vida que usa e abusa de gírias, então isso deixa confuso, mas ao mesmo tempo eu gostei. Eu acho que de todos os livros, esse é o mais difícil de ler, nesse sentido, sabe? Mas ele também é muito bom, ele tem uma escrita muito boa, tá? Eu acho que ela é mais crua, mais sucinta, e eu acho que isso dá um punch, dá como eu posso dizer, esse fator, ele aumenta ainda mais a intensidade do tom da narrativa, e eu acho que isso é muito bom. Então, Laranja Mecânica também fica ali no bom. 1984, tá? 1984, eu vou colocar ele aqui como escritor Deus, tá? Porque 1984 é talvez a mais bem escrita, assim, sem sombra de dúvidas. Todas essas distopias que eu estou mencionando, elas têm momentos nível escritor Deus, tá? Não é que você não vai encontrar, porque todos, principalmente o final do Admirável Mundo Novo, eu acho excelente. O começo do Laranja Mecânica e também a parte da tortura do Alex são excelentes. Fahrenheit 451 tem momentos marcantes, mas o 1984 é do início ao fim, é bizarro. É bizarro o quão bom ele é, tipo assim, você ficar atônito com o modo como o Orwell consegue escrever. E não à toa é um dos grandes livros. Agora, o Nós, tá? O Nós, eu vou deixar ele à frente do 1984. Tá? Eu vou deixar ele à frente do 1984, porque o cara conseguiu misturar uma distopia com prosa poética num nível que eu nunca vi, assim. Esse eu diria que é o livro mais bem escrito no sentido de beleza mesmo. Tipo assim, você olhar para o parado e você ficar tipo assim, caraca, isso daqui é muito bonito, sabe? Então são escritos, a narrativa ela é escrita através de anotações também do personagem principal. E o fato dele ser um engenheiro, né, e escrever prosa poética no tempo livre dele, né, no tempo que ele consegue escrever escondido, cara, isso aqui é fenomenal, assim. Tem momentos assim de momentos nesse livro, principalmente para o final dele, que são assim maravilhosamente, sei lá, não sei explicar, cara, é muito bom, porque assim a gente está acompanhando um personagem que ele sai do pensamento completamente do proletário que está ali só preocupado em trabalhar, e ele vai começando a ficar, ele vai ficando sensível do ponto de vista de ter tato artístico, né? À medida que ele vai interagindo, ele vai tendo casos, ele vai tendo interesse amoroso, né? Ele vai consumindo essa arte, e a gente consegue ver isso refletido na prosa. Então acho que o Zamiati arrebentou. Ele continua tendo a melhor escrita nesse sentido, pelo menos. Então, bom, esse daqui é o meu ranking de obras em termos de técnicos, sabe? Mas assim, vocês podem ver que não tem nenhum medíocre, nenhum ruim. Então isso daqui eu acho que já é um excelente indicativo para você que quer embarcar nessas distopias. Saiba que você não vai correr o risco de pegar uma bomba, tá? Não se preocupem, todos esses caras escrevem bem pra caramba. Uns melhores do que os outros, mas todos eles são escritas que eu acho que são proveitosas sim. Agora pro último tier list, tá?
que é os meus... aqui é completamente pessoal, aqui foi o que eu gostei mesmo e o que eu achei ruim. Eu adorei, eu gostei, eu não gostei, enfim. Caras, eu vou começar pelo Fahrenheit 451, que é o meu queridinho, tá? Essa daqui é a minha distopia favorita. Continua sendo a minha distopia favorita. Foi a primeira que eu li. Não poderia ter sido o início melhor. Eu recomendo todo mundo, se você quer ler um desses, eu diria, tipo, se você precisar começar por um deles, eu recomendo Fahrenheit 451, porque o Ray Bradbury tem uma escrita muito acessível, uma escrita muito bela, em termos de simplicidade, mas que ao mesmo tempo sabe ser poderosa quando precisa. E eu acho que é fenomenal nesse sentido, tá? O Admirável Mundo Novo, eu gostei, tá? No Admirável Mundo Novo. O final dele, eu diria que eu adorei, sabe? Eu adorei o final do Admirável Mundo Novo, mas eu acho que ele demora a engatar, sabe? Mas ainda assim, gostei bastante do modo como o Huxley ele imagina essa sociedade. Ele pega muito do Zamiatti nesse sentido também. E o Laranja Mecânica eu adorei, porque de todas as distopias, essa que a gente acompanha o antagonista. A gente está acompanhando aquele que está, de fato, sofrendo, digamos assim, um criminoso da sociedade. Então, aquele é criminoso não no sentido de pensamento, ele está sendo contra o governo. Não, ele o Alex, ele é o criminoso, ele é o cara mau. Mas, comparado à maldade que o Estado faz com ele, você sente pena dele, você consegue sentir pena não pelas coisas de se sentir culpado por ele ser punido, mas de se sentir culpado como humano do sofrimento que ele acaba tendo que enfrentar. Mas depois ele termina num quê otimista, que eu acho que de todas as distopias essa, por incrível que pareça, é a mais otimista, tá? E, bom, 1984 eu adorei, tá? Adorei também. Nossa, maravilhoso esse livro aqui, cara. Eu acho que no futuro eu vou até fazer um ensaio sobre ele, provavelmente. E o Fahrenheit 451, assisti o filme, eu gostei muito do filme também. Assisti o filme de basicamente quase todos, né? Só não tem o filme do Nós, porque tem um filme russo, se eu não me engano, mas eu não consegui encontrá-lo. E o Admirável Mundo Novo eu não cheguei a assistir os filmes clássicos. Mas tanto o Fahrenheit 451 quanto 1984 e o Laranja Mecânica eu assisti os filmes e eu recomendo todos, muito bons. O Fahrenheit 451 acaba sendo meu queridinho ainda também no que diz respeito aos filmes, mas todos são bons. E o 1984, ele é fenomenal do início ao fim, então acho que vale a pena. E o Zamiatti, o Nós, eu tenho que deixar aí na frente porque, cara, o Nós ele é muito bem feito. Essa sacada que o Zamiatti teve de misturar prosa poética com uma distopia, apesar daqui a gente não tá vendo, né, porque a tradução é muito boa, por sinal. Inclusive tem, nessa edição que eu tenho aqui, tem uma carta que o autor enviou ao Stalin pedindo para liberar a obra dele, ameaçando sair do país, e uma resenha do próprio George Orwell. Então, assim, o cara é muito bom. Mas essa sacada que ele teve, apesar de a gente não perceber muito pela tradução, apesar da tradução ser excelente, disso dele misturar prosa poética com uma distopia, cara, isso aqui é fenomenal. Assim, eu acho que quando você for ler Nós, eu diria leia com calma, porque você vai sentir saudade desse livro depois, sabe? Mas enfim, tá aqui a minha tier list, fiz 3, espero que vocês tenham gostado. Me digam aí no campo dos comentários qual é a distopia favorita de vocês, qual que vocês acham que é a mais bem escrita. E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem desse formato de distopia também, porque quem sabe no futuro eu faço mais vídeos. Eu tenho aqui o Conto da Aya, né, que não entra, é uma distopia também, eu acho que no futuro vai ser uma distopia clássica da Margaret Atwood, mas eu acho que ela ainda é um pouco recente pra gente encaixar aqui, tá? Mas no futuro eu vou fazer um vídeo separado só pra ela também, tá? Mas eu espero que vocês também gostem desse estilo de formato, de tier list, porque eu pretendo trazer outros pro canal. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, e é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!